Senhor Deus, Pai eterno, graças te dou nesse momento. Mas eu venho aqui sentir, Senhor Deus, que me coloque ânimo dos teus servos. Nos dá força, Pai. Nos dá força para seguirmos. Porque está escrito na Bíblia que esses dias virão. E é o que estamos vivendo hoje, Senhor. Certas dificuldades até para vir à tua casa e adorar em espírito e verdade, mas tu nos diz que agindo eu, quem impedirá? Continua, Senhor, continua agindo. Vês que os mares se transbordem e as montanhas se mudem, mas tu, Senhor Deus, é o Deus do exército. Cuida do teu povo, Pai, nessa dia. Cuida, Senhor. Porque a felicidade nossa é habitar no teu santuário, para a honra e glória do teu nome. Amém. Eu convido a irmã da igreja a ainda estar de pé, abrir na Bíblia, em Salmos 84. Eu vou pedir a ajuda do irmão
Bob e a irmã Regiane possa estar nos ajudando nessa leitura. Estaremos dentro de todo o capítulo. Amém, igreja? Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louva-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do Senhor Deus e habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos? A felicidade daquele que habita no santuário do Altíssimo. Que nós possamos, irmãos, estar sempre morando, estar sempre buscando aquele que tudo pode. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado, eu não sei a aflição. Muitas vezes eu não sei nem o que está dentro do meu íntimo, mas o Senhor é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Então que nesse momento a irmã Regiane possa estar orando por essa palavra lida, que nós possamos estar habitando, como foi dito aqui e é dito, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outro local. Glória a Deus. Assim como no Salmo disse aqui, capítulo 84, versículo 2, o Senhor do exército, feliz o homem que em ti confia. Nós oremos nesse instante, meu Pai. Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça, ó Deus querido, por mais um dia, meu Pai, que o Senhor concedeu a cada um de nós, ó. Obrigada, Pai Santo, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada pela tua fidelidade, Senhor. Pai amado, queremos te agradecer pela tua palavra, ó Deus, que traz ao nosso coração, meu Deus, alívio, que traz ao nosso coração, meu Deus, a certeza que o Senhor é conosco todos os dias, meu Pai. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, ó Deus querido, queremos te pedir perdão, meu Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. E assim, meu Deus, te pedir, meu Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a cada um, ó Pai, ter um coração, meu Deus, igual ao do teu Filho amado Jesus Cristo, no agir, no perdoar, no amar. Ó Deus querido, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa cada um que está aqui nesta casa, abençoa, meu Deus, os nossos familiares, e assim, meu Deus, estende a toda essa humanidade, ó Deus, que ainda não te conhece, meu Pai, só te conhece de ouvir falar, meu Deus, mas não tem o Senhor, o teu Filho, como Salvador, Pai.
Ó Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos te entregar nesta noite toda a nossa adoração. Recebe, meu Pai, como sacrifício suave a Ti, meu Deus. Recebe cada um, meu Pai, que nesta noite trouxe aqui o coração, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, nos conhece individualmente. O Senhor sabe a luta que cada um passa, ó Pai. Tu sabe aquilo que traz aflição, aquilo que traz tristeza e angústia, meu Pai. Mas derrama sobre nós a Tua cura. A cura, meu Deus, que traz ao homem libertação. A cura que traz ao homem, meu Deus, ser liberto de tudo aquilo, meu Pai, que não vem de Ti, que nos aprisiona. O medo, a ansiedade, o temor a esta onda que invade os nossos corações, meu Pai. Sabemos, meu Deus querido, que tudo está nas Tuas mãos. O Senhor não perdeu o controle de nada, mas só nos fortalece a cada dia para termos confiança. E assim, meu Deus, quando o Teu Filho voltar, nos encontrar Te servindo e da melhor forma, meu Deus. Ó Pai querido, ajuda-nos a cada dia a espalhar esse amor que o Senhor nos concede, porque o Senhor nos amou primeiro, mesmo ainda sendo inimigos Teus, meu Pai. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, entra em cada coração, em cada lar que está aberto. Ó Deus, transforma a vida daqueles, ó Deus, que estão aprisionados à doença, meu Pai, da decepção, da depressão. Ó Pai, qualquer coisa que assola o homem, nós entregamos nas Tuas mãos, meu Pai, na certeza e na confiança que Tu olha por cada um de nós, não porque merecemos, mas porque pedimos no nome do Teu Filho, aquele que tudo pode, e é no nome de Jesus que nós Te oramos e já Te agradecemos. Amém. Amém. Como foi lido aqui, no 84, nos diz: Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em Ti põe a sua confiança. Quem confia no Senhor? Amém. Os que confiam no Senhor. A igreja de pé e na palma da mão. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom demais, e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Confiam no Senhor, são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém, são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. A igreja. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, erga suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei do povo. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá.
Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Autoridade. Dá-lhe poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Não dá para viver sem Jesus. E pela razão de não dar para viver sem Ele, nós temos que todo dia celebrar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Celebrar. A igreja na palma da mão. Júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-nos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é bom demais. E eterna sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, Glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom demais. Eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai, celebrai. Nós sabemos, irmãos, que não podemos mais abraçar, enfim, nós temos as restrições, mas se sintam abraçados, não pelo Ministério do Louvor, mas pelo Senhor, que tem aquele abraço acolhedor, é aquele que, independente da sua situação, Ele vai estar sempre ao seu lado, independente mesmo que você venha a falhar, Ele vai estar esperando que você se renove. Eu vou compartilhar algo com os irmãos, que está em Mateus capítulo 14, versículo 28 e o 29. Mateus 14, 28 e 29. Amém, igreja? Nos diz: Senhor, disse Pedro, és tu? Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Amém, igreja? Se você, irmão, já tentou fazer algo para Deus e falhou, deixa eu lhe dizer uma coisa. Obrigado. Obrigado por tentar. O fracasso é sempre algo ruim, porque o fracasso precede o sucesso.
o fracasso pode, mas na verdade nos ensinar o sucesso, porque podemos aprender com os nossos erros. Como diz, se no início você não conseguir, tente outra vez, mas deixe-me representar isso de outra forma. Se no começo você não conseguir, relaxe, irmãos. Você é exatamente como o resto da humanidade. Nós somos falhos, nós somos pecadores, desistimos das coisas fáceis, mas a humanidade, ela é assim. Nós nos punimos quando falhamos, pois não parecemos um maior sucesso do que todos os tempos. Muitas vezes é aprendendo o que não fazer que aprendemos melhor o que fazer no futuro. Mas em Mateus 14 encontramos uma história de fracasso, talvez um dos maiores fracassos de todos os tempos, da história de Pedro, que andou sobre as águas com Jesus. É também a história em que ele afunda depois de ter andado com Jesus. Ele saiu do barco, foi ao encontro de Jesus, mas ao andar afundou. Mas o fato é que a Bíblia nos diz que Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus, como está escrito em 14:29. Eis foi o grande momento de Pedro. E quer que tenha vindo depois, como nós sabemos que ele afundou, podemos encontrar falhas em Pedro diversas vezes, em outras situações de Pedro, mas ninguém mais do barco tentou fazer o que Pedro fez. Quantas vezes nós servos estamos dentro do barco e não queremos sair ao encontro do Senhor? Nos amedrontamos, nos recolhemos, deixamos de orar. Infelizmente, em ocasiões, achamos fácil nos sentarmos, criticar outras pessoas que estão tentando fazer a obra do Senhor. Servir ao Senhor não é fácil. Ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas eu me faço essa pergunta: o que eu tenho feito ultimamente? O que nós, como igreja, temos feito ultimamente? É melhor estar no barco, sendo açoitado pelas tempestades, ou andar sobre a água? A palavra água está no singular, para encontrar Jesus. Nós devemos correr, irmãos, correr esse risco para o reino de Deus. Eu prefiro, irmãos, prefiro tentar e até falhar do que nunca tentar sem fazer nada na obra. É isso que Ele quer de cada um, que nós devemos continuarmos, até dizendo que Pedro diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro. Todos os dias devemos encontrar o Senhor, todos os dias sair do barco que muitas vezes somos nós que criamos, e é o barco que afunda, não encontra o Senhor. Nesse momento de dízimos e ofertas, nós sabemos do compromisso da igreja, sabemos, enfim, mas quem mais sabe sobre nós é o Senhor. Que a gente possa, nesse momento, ao ouvir esta canção, navegar, fazer como Pedro foi, andar sobre a água ao encontro do Senhor. Eu navegarei. Eu navegarei no
no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei. Amém. Eu gostaria nesse momento que a irmã Elaine estivesse orando pelos dízimos, pelas ofertas, pelo irmão que está trazendo a palavra nesta noite, irmão Douglas, pela igreja, e que a gente possa a cada dia buscar o Senhor. Senhor nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos, Senhor, em sua casa. Mais uma vez, Senhor, para adorar, Senhor, e engrandecer o teu santo nome, Senhor, que é digno de todo louvor e toda adoração. Nós te agradecemos, Senhor, porque aqui nós sentimos, Senhor, a sua presença, através dos louvores, através da palavra, Senhor, mencionada. O Senhor já tem falado aos nossos corações até aqui. E nós te agradecemos, Senhor, porque apesar da gente vir prestar adoração a Ti, o Senhor toca os nossos corações, o Senhor nos envolve, Senhor, na certeza que o Senhor está a cuidar, Senhor, de todas as situações. Porque assim como o irmão mencionou, a sua palavra nos diz que no mundo teríamos aflições, mas o Senhor nos pediu que tivéssemos bom ânimo na garantia que o Senhor estaria a cuidar de nós. E o Senhor nos prometeu que estaria conosco, Senhor, até a consumação dos séculos. E essa promessa, Senhor, da sua misericórdia que se renova em nossas vidas a cada manhã. Essa promessa que o Senhor está a cuidar de cada um de nós, Senhor, que nos fortalece a cada dia, Senhor, na certeza que tudo está sobre o seu controle. Então, essa certeza que nos fortalece
a certeza que o Senhor está presente em nossas vidas. E nós te agradecemos, Senhor, nesse momento, por cada dízimo, Senhor, que foi depositado no seu altar essa noite. Porque se temos, Senhor, é porque o Senhor nos deu. E quando depositamos, Senhor, dízimo, Senhor, no seu altar, é uma forma de agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, porque o Senhor não tem nos permitido faltar alimento em nossa mesa. O Senhor tem aberto portas de emprego, Senhor, para cada família. E é por isso que nós honramos, Senhor, a Ti, através do nosso bem material. Mas também nós queremos que o Senhor receba como cheiro agradável, Senhor, as nossas vidas depositadas no seu altar. Que a cada dia nós possamos estar com o coração quebrantado, o coração aberto, Senhor, diante de Ti. Disposto não somente a ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar, mas colocar, Senhor, em prática tudo aquilo que nós aprendemos de Ti. Nesse momento nós colocamos diante do seu altar também, Senhor, a vida do nosso irmão Douglas. Que o Senhor possa estar, Senhor, através dele, Senhor, falando poderosamente, Senhor, as nossas vidas. E que tudo que for falado ali, Senhor, possa penetrar o mais profundo em nossos corações, de maneira que a gente não somente escute, mas que a gente possa guardar no mais profundo dos nossos corações, para que a gente não venha a pecar contra Ti. E em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que nós oramos, Senhor, nesse momento, crendo que o melhor o Senhor fará por cada um de nós. E o melhor o Senhor já fez, que foi a salvação, Senhor, dada em nosso favor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmão Douglas. Graça e paz, igreja. Louvado seja o Senhor. Vamos nos concentrando aí, né? E vamos abrindo na palavra do Senhor, lá em Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14. A gente vai ler somente o versículo 1. Diz o seguinte, a palavra de Deus. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Oremos. Santo Deus Pai eterno, Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos aqui como igreja tua. Eu peço, ó Deus, que teu Santo Espírito nesta noite possa assim estar intervindo em nossos corações, que tu possa, ó Deus, estar iluminando nossas mentes e que nós possamos compreender a tua palavra. Eu oro em teu nome, Jesus Cristo, para que tu possa fazer aquilo que te apraz, que a tua paz, que teus ensinamentos possam ficar arraigados em nossos corações. É em nome de Jesus Cristo que eu oro, Pai, diante de ti, em gratidão. Amém. Vocês sabem, né, que dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher, e diante disso, o pastor Paulino ele pediu para antecipar, devido a tudo isso que está acontecendo, e trazer uma pregação temática nesse sentido. E se falando, né, sobre mulher, mas também a Bíblia também é aplicável, principalmente diante de versículos bíblicos, é aplicável também aos homens. Então, será de extrema relevância e edificação também no todo para a igreja. Alguém pode aumentar mais um pouquinho o volume? Eu gosto de deixar distante o microfone. E é o seguinte, como nós lemos aqui no versículo, a palavra de Deus diz o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa,
mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. E nessa noite nós iremos refletir diante, de alguns exemplos de mulheres bíblicas que nós encontramos na própria palavra do Senhor, na Bíblia. E a Bíblia ela está, vamos dizer, recheada de ensinamentos, de exemplos de mulheres que, apesar de falhas e sendo humano, mas elas confiaram em Deus, elas manteram uma postura mesmo mediante aos problemas que estavam à frente delas. E nós iremos aprender, através da palavra do Senhor, com a vida de algumas que eu vou destacar aqui nessa noite. E nós sabemos, como o versículo próprio diz, que a mulher sábia edifica a sua casa. E a sabedoria, que é algo que é diferente da inteligência, é algo que, vamos dizer assim, que está bem escasso, assim, até no ciclo, na igreja, na comunidade cristã. E nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor em cada situação da nossa vida. E eu acredito que às vezes tenho certeza que nós não recebemos cada vez mais a sabedoria que vem de Deus, do alto, da forma que nós pedimos, devido à nossa inconstância ou às nossas dúvidas. Às vezes também por a gente estar preocupado pelo outro, pelo que o outro diz, pensa ou querer agradar pessoas. Mas nós devemos estar empoderados, e mais do que empoderados, mas firmados nessa sabedoria que vem do alto. E aqui em Provérbios, que é um livro de ensinamentos, e destaca justamente a questão de a mulher sábia edificar a sua casa. E às vezes, trazendo nesse sentido, monitorar, permanecer com o seu lar de forma saudável em todos os sentidos, no momento bom é fácil, mas quando vem as tribulações, quando vem as crises, quando vem as circunstâncias que mexem ali, as mulheres, como também até os homens, nós no todo, nós temos permanecido sábios no Senhor, para que assim, pelas nossas próprias mãos, a gente derribe aquilo que Deus está construindo. Então isso se faz necessário a gente refletir. E a insensatez, ela nos leva a cometer pecados. A insensatez nos direciona a fazer escolhas incorretas, que às vezes prejudicam a nós mesmos, como também o nosso próximo. E se fala no contexto de família e de casa. Então é um tempo principalmente da gente pedir sabedoria ao Senhor. E uma das dificuldades que nós encontramos hoje também na comunidade cristã é a questão do equilíbrio, da falta de equilíbrio. Nós podemos perceber que as pessoas pegam as coisas sempre no extremo. E isso às vezes nos atrapalha. E que nós possamos pedir sabedoria ao Senhor. Não vai dar tempo de eu falar de todos os exemplos, porque a Bíblia tem muitos exemplos, mas eu vou destacar alguns. E eu quero iniciar falando justamente sobre Débora. Acredito que vocês já leram ali partes da Bíblia no Antigo Testamento, que vai relatar justamente a vida de Débora, como é que ela se comportou mediante algumas situações na vida dela e no contexto também de Israel como povo de Deus. E Débora, ela era uma mulher também escolhida para ser juíza. Nós sabemos que hoje em dia tem muitos estigmas contra as mulheres, preconceitos, que as mulheres não podem isso, não podem aquilo. E por outro lado também tem o feminicídio, também e outras situações aí que acaba também direcionando as mulheres a se comportar de uma forma incorreta, que não condiz com padrões bíblicos. Então nós vemos justamente essas coisas. E Débora, como juíza, ela foi a única mulher das Sagradas Escrituras a ocupar um cargo político com excelência. E nós vemos isso lá no Antigo Testamento. Eu peço a vocês que abram lá em Juízes, capítulo 4, e nós iremos ler do versículo 4 ao 16. Juízes, capítulo 4, e iremos ler do versículo 4 ao 16. A palavra do Senhor diz o seguinte: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramã e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, Naftali,
e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir-te para o ribeiro Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que compreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Reber, quineu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Joababe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor. Cícera provocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete, Ragoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada. Diante de Baraque, e Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete, Ragoim. E todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nenhum sequer. Então nós vemos em todos esses versículos, né, que Débora ela se coloca em uma posição. Era para um homem que está nessa posição, porém ele foi negligente. E nós vemos que Débora, como profetisa, ela foi uma mulher excepcional. Ela de sabedoria e influência. Sabedoria e influência. Fazia parte, né, das características, e mais do que das características, algo vindo de Deus na vida de Débora. E ela desempenhava as tarefas também de um juiz, exceto de liderança militar. E nós sabemos que Deus, ele pode, né, usar mulheres de forma poderosa em tarefas tanto civis, como também religiosas e também em outras. Como, por exemplo, a profetisa Ruda. Nós vemos isso lá em 2 Reis, capítulo 22, 14. E nós vemos também mencionar no Novo Testamento as filhas de Filipe. Também elas profetizavam, pregavam a palavra de Deus. Atos 21, 8, 9 é a referência para isso que eu estou falando. Nós vemos também a diaconisa Febe, que também menciona no Novo Testamento sobre ela. Então, o fato de Débora ela ter chegado a exercer essa função é uma exceção também no livro, né, por causa do fracasso de Baraque. Baraque ele fracassou na missão que ele tinha. E Deus levantou a Débora com essa missão. E assim Deus deu vitória, né, ao povo dele. Deus deu vitória por intermédio, né, da profetisa de Débora. E Deus, da mesma forma que Deus usou Débora aqui, Deus também usa hoje, né, mulheres também para o reino dele, para a edificação da igreja e também, né, para alcance de almas para a salvação. Então, Débora é uma mulher também que instiga outras mulheres também a se comportar como ela se comportou mediante, né, as situações que surgiu. Débora poderia dizer: não, se fulano quer homem, não quer ir, eu não vou, né? Mas ela agiu com sabedoria. Então, agir com sabedoria é essencial. Saber o momento que Deus está mandando você fazer determinada coisa, sem atropelo, sem negligência, mas com equilíbrio e com direcionamento do Senhor. São coisas essenciais na vida, né, de todos nós e principalmente das mulheres, trazendo nesse contexto. E Débora, ela, através da vida de Débora, nós podemos compreender justamente isso. Ela foi uma mulher de ousadia também. E as mulheres, né, hoje em dia precisam cada vez mais se posicionar nesse sentido. E acredito que é visível também para a Igreja do Senhor, né, que Deus, de certa maneira, tem levantado, sim, mulheres nesse sentido, né, para fazer aquilo que Ele chama. Porque tudo aquilo que tem de bom
em cada um da gente, foi Deus quem colocou. Vem dele, vem do Senhor. E os dons que Deus colocou sobre cada um dos seus servos, dos seus filhos, não foram para serem enterrados, mas para serem usados, né, para a glória de Deus e para a edificação da igreja e para a salvação de almas. E Débora, ela agiu com sabedoria. Então, Débora é uma mulher também de exemplo, trazendo nesse sentido que está aqui escrito na Bíblia. Porque a Bíblia, ela tem exemplos positivos, devem ser seguidos, e também negativos. Porque esses homens, essas mulheres, como também os homens que estão escritos, eles tiveram seus momentos de fidelidade, né, mas também tiveram seu momento de fraqueza. E Débora, ela tinha essa característica, como eu já falei, também de líder, de liderança, né? Ela era muito estrategista também, nós podemos perceber isso, e também conselheira. Que Deus possa cada vez mais, né, também levantar mulheres cada vez mais líder, né, para liderar outras mulheres, e tenha estratégia, sabe manejar, gerir situações, e também conselheira, principalmente nesse tempo, né, que de certa maneira a gente está um pouco, vamos dizer assim, sem se encontrar tanto. Então, se faz necessário por outros meios haver esse meio de se aconselhar umas às outras. E faz parte de mandamentos mútuos, como nós vemos lá no Novo Testamento. Então, Débora, ela era conselheira e ela tinha palavras de sabedoria. E essas palavras que devem estar na nossa boca no todo, tanto das mulheres como também dos homens. Palavras de sabedoria. Nós precisamos vigiar muito, né, no nosso falar, naquele que sai da nossa boca, porque o que deve sair da nossa boca é aquilo que vai edificar vidas, é aquilo que vai trazer algo significativo na vida do outro. Sim, às vezes é necessário a gente falar algumas coisas que, ao olhar do outro, ele vai achar que aquilo não vai edificar, mas às vezes lá na frente ele vai entender e vai ser edificável para a vida dele ou dela. Então, Débora, ela era uma mulher com essas características e que Deus chamou ela e que está aqui na Bíblia relatando sobre como ela agiu diante desse acontecimento. Nós podemos observar também Esther. Eu acho linda a história de Esther, né? Esther, ela foi a rainha mais importante que Israel já teve. E ela era judia e órfã. Ela era. Né? Tem pessoas aí, minha gente, que tinham tudo para dar errado na vida delas, pela visão humana. Né? E Deus vai, pega, transforma aquele coração, e é como a palavra do Senhor, Deus diz, né, que Deus escolheu as coisas loucas e vis, né, mas para confundir aquelas que se acham sábias. E Deus faz, Ele vem fazendo desde o princípio e continua a fazer na vida de muitas pessoas, para que a gente não se firme em nosso próprio entendimento e ache que é pelos nossos talentos, ache que é pela nossa força, porque nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos, se falando de forma espiritual principalmente, por nós, mas através do Espírito do Senhor, através da graça Ele concede a cada um da gente, nós podemos exercer aquilo que Ele dispensou sobre as nossas vidas. Então nós vemos na vida de Esther também, né, mesmo apesar das circunstâncias, do ambiente, Deus chamou ela para algo específico. E ela foi criada por um parente, né, Esther. E Esther, ela tinha algumas características, ela também era uma mulher sábia e bem destemida, ousada e inteligente. Nós vemos ali o livro dela, né, que ela jejua para ir se encontrar com o rei e assim dar uma palavra pelo povo dela, porque o povo dela ia ser exterminado por conta de uma trapaça, né, de um cara lá que queria, né, que armou tudo contra o povo de Deus. Mas Esther, com sabedoria, sendo destemida, ousada, ela se preparou. Imagina, ela não foi de qualquer maneira, eu vou. Não, ela se preparou, ela jejuou, ela orou, pediu também oração por ela, e ela disse, eu vou ter com o rei. E ela foi, porque foi Deus quem tinha enviado Esther. E assim o povo de Deus teve livramento por intermédio de Esther, porque Deus direcionou ela aquilo, né? Então Esther também teve essa atitude muito significativa e que não é à toa que o nome dela tem esse livro, né? E que nos serve também como exemplo para as nossas vidas. E tudo isso nós precisamos trazer para nossas vidas e aplicar a nós. E ela tinha outra característica também, que ela era humilde, né?
E a mulher, quando ela é humilde, é a beleza dela, é a humildade, né? Ser humilde. E não é à toa que Jesus diz, não somente para as mulheres, mas para nós também, homens, que nós devemos ser humildes de coração. A palavra de Deus nos exorta a isso. Quero falar também sobre Sara. Nós vemos aqui no Antigo Testamento, né, que Sara, ela recebe uma promessa. Ela recebe uma promessa e naquele momento ela chega até a rir daquilo que Deus tinha falado para ela. E minha gente, é uma coisa que eu tenho observado muito, as pessoas, devido a tantas coisas que estão acontecendo, elas estão sem sonhar mais. Aí diz, mas Jesus vai voltar, sim, nós sabemos. Mas o mundo está deixando, mas nós precisamos também sonhar. Quando eu digo sonhar, não é sonhar por coisas pessoais, coisas materiais, não, mas sonhar as coisas que Deus tem para cada um da gente, né? Então, Sara, ela queria ser mãe. Ela queria ser mãe e ela já estava velha. E Deus dá aquela promessa para a vida de Sara. E ela, pela fé, apesar de rir, mas ela crê no seu coração que Deus ia cumprir. É tanto que ela permaneceu fiel diante daquilo que Deus tinha falado para Sara e para Abraão. E Sara, ela é um exemplo de mulher, porque ela foi chamada também como mãe de multidões. Mãe de multidões. Que Deus possa levantar cada vez mais mães de multidões. Não digo de gerar filhos, né, mas gerar filhos nesse sentido, mas gerar filhos espirituais. Deus chama cada um, né, de nós como cristãos e mulheres a gerar filhos espirituais. E esses filhos são gerados em oração. Esses filhos são gerados também, né, jogando a semente, levando a palavra de Deus. E Sara, ela é vista como um modelo ideal de mulher casada. Ela é vista dessa maneira. Ela é a única mulher mencionada entre os heróis da fé. Nós vemos isso lá em Hebreus 11:11. Quem quiser abrir. Hebreus 11:11. A palavra do Senhor diz o seguinte: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela, pela fé, ela recebeu esse poder de ser mãe. Algo que era impossível de acontecer devido à idade de Sara. E às vezes também devido a coisas que acontecem na nossa vida, nós limitamos o que Deus pode fazer. E nós não recebemos por conta disso, sabia? Porque a gente duvida de Deus, porque a gente limita a Deus. Mas Deus foi naquele tempo. Mas isso. E é isso que o inimigo às vezes quer, que a gente fique dessa maneira, achando que é só porque foi naquele tempo. Como se as promessas hoje também não fossem para a gente. E é aplicável às nossas vidas. E nós precisamos exercer essa fé que Sara exerceu, de confiar nas promessas de Deus para a nossa vida. É fácil algumas coisas? Não, porque Sara, ela passou por um processo. Ela até arrumou um jeitinho ali de colocar uma mulher para Abraão, né? E nós somos tentados de diversas maneiras a abrir mão daquilo que Deus tem para nossas vidas, né? Por isso nós precisamos vigiar, nós precisamos focar os nossos olhos em Cristo Jesus. Então, independente da circunstância que cada um tenha aqui, que nós possamos não abrir mão daquilo que nós temos colocado diante do altar do Senhor, mas perseverar em oração, como a palavra do Senhor diz, e confiante, porque não basta simplesmente orar, nós precisamos orar com confiança, porque é aí que nós recebemos aquilo da parte do Senhor, sem duvidar, mas confiando no que Deus pode fazer. Uma palavra do Senhor mesmo diz que Ele pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina. Agora, é a minha vontade de acordo com o meu querer? Não, é algo, né, que vai agradar a Ele, que Ele tem algo específico. Então, nós precisamos sempre entender isso, exercer a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos ficar minguando espiritualmente por não exercer a nossa fé.
por não saber usar ela, apesar de forma teórica saber muito da Bíblia, mas no momento de adversidade, no momento que se deve colocar de forma aplicável a nossa fé exercer, a gente não coloca. E a gente fica atrofiado, mas Deus nos ensina de passo a passo, e colocando, exercendo nossa fé e aplicando a nossa vida. E aí também nós vamos crescendo. E Sara, ela alcançou a promessa. E nós podemos alcançar promessas, né, confiando na palavra do Senhor. Não promessas superficiais, não promessas de homens, mas promessas que da palavra de Deus nos assegura. E eu acredito que cada um da gente tem orado, colocado diante de Deus também, pessoas da nossa família e até mulheres, né, que têm colocado seus esposos também diante do Senhor, em diferentes contextos. Então é necessário confiar, é necessário continuar orando e se comportar como Sara se comportou para alcançar essa promessa. Então Deus diz muitas das vezes para a gente que a gente não deve desistir, mas perseverar. Foi fácil para eles? Não. Vai ser para nós em algumas coisas? Não. Tem coisas que Deus faz assim, tem coisas que requer tempo. E às vezes quem mais está sendo tratado é nós, isso tudo. E se submeter a isso é essencial. Então Sara, ela está aqui escrita no livro de Hebreus. E ela está entre os heróis da fé, a única mulher. E isso, eu sempre li esse texto e passava direto e não tinha percebido isso. E hoje, né, lendo, eu percebi justamente isso. Então, confiemos em Deus. Confiamos no Senhor, independente da circunstância. E que Deus nos ajude a gente se comportar, né, da forma como Sara se comportou. Porque ela agiu em fé. E as características de Sara, era uma mulher muito dedicada. Muito dedicada. Você pode ver ali que sempre ela estava auxiliando Abraão, cuidava dele também de seu filho. Então, você vê uma mulher muito dedicada, fiel a Deus e principalmente alegre, que é um fruto do Espírito, né? Então, ela tinha essas características. Que apesar das coisas difíceis que acontecem na nossa vida, e com esse momento, né, que ainda de pandemia, que assola a humanidade, e diante de tantos outros fatores que ainda estão na nossa vida e que parece não ser resolvido, que nós possamos buscar alegria no Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, como a palavra de Deus diz. Né? É difícil, às vezes, a gente se alegrar de fato, de forma interna para fora, né? Tem pessoas, às vezes, que externamente está parecendo estar alegre, mas não está. Né? E tem outras que a gente vê de fato que também não está alegre. Enfim, mas essa alegria é um estado de espírito que traz paz, uma alegria pelo relacionamento que nós temos com a pessoa de Jesus Cristo. E quando nós duvidamos do que Deus pode fazer, quando nós usamos, né, deixamos, no caso, ser dominados por essa incredulidade, isso nos deixa abatido, isso nos deixa subjugado e triste. Nós sabemos que a tristeza é uma emoção e faz parte da nossa vida, a gente vai se encontrar em algum momento triste, mas nós não podemos deixar ser controlados pela tristeza, porque Deus, através da salvação em Cristo Jesus, nós temos essa alegria, nós podemos estar alegres pelo que Deus já fez por nós, porque Ele nos concedeu a salvação em Cristo Jesus, e nós podemos nos alegrar com isso. Nós podemos alegrar pelo fato de saber que Jesus Cristo ele se faz presente nas nossas vidas, pelo fato de saber e ter a certeza de que Ele está em nós e em nosso meio. E é isso que nos ajuda a ultrapassar os problemas da nossa vida, confiando em Deus e sabendo que Ele está conosco e amadurecendo. A forma como nós olhamos as coisas vai dizer muito como é que a gente vai reagir. Se nós olhamos por um ponto de vista negativo, a gente vai ficar lá triste. Mas mesmo mediante problemas, se a gente vê por uma perspectiva diferente, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso vai cooperar para o nosso bem. Então nós precisamos estar empoderados e convictos da palavra do Senhor, daquilo que Ele nos diz, que não é palavras simplesmente de homens, não são palavras incertas, mas são palavras de vida, palavras do próprio Jesus Cristo, daquele que é fiel, que não mente e que não tem sombra de variação.
Então, dá para a gente confiar em Jesus, pelo que ele diz. Nós podemos confiar em Cristo Jesus. Nós vemos também Ruth. E Jesus é um dos descendentes de Ruth. Nós vemos ali que Ruth, ela ficou viúva, e a sua sogra teve que voltar para Belém. E Ruth poderia ficar ali com os deuses, naquele local lá em Moabe, né? Poderia ficar servindo os deuses e casar com outro, e ela disse não, a sogra dela que seguiria a ela. E assim voltou com a sua sogra para Belém. E nós vemos que Ruth, ela passou, como a gente usa no nosso linguajar, por alguns estreitos, né? Mas ela ficou ali perseverante e através da vida da sua sogra, ela também foi direcionada a conhecer mais de Deus. Mesmo, é interessante demais de Deus, mesmo a sogra dela, Noemi, ela, né, murmurando. Mesmo ela incontente com a situação que tinha acontecido, perdeu o filho, não tinha mais esposo. A terra que ela estava não dava mais certo, tem que voltar para Belém. Insatisfeita com tudo, mas era uma mulher que temia a Deus também. E ela permanece ali, né, e trazendo ensinamento também na vida de Ruth. E Ruth assim, né, casa e permanece ali em Belém. E nós sabemos que Jesus é um dos descendentes de Ruth. Vocês entendem que Deus trabalha com propósito? Vocês estão vendo aqui através desses exemplos que Deus não trabalha de qualquer forma, de que Deus ele não faz por fazer, ele sempre trabalha com propósito. E é muito interessante, porque às vezes a gente não entende algumas coisas que Deus faz. Lá na frente é que a gente entende. Então, qual a situação que você está passando que você acha que não está dando certo? Está tudo desmantelado, está tudo de cabeça para baixo. Entenda e confie dessa maneira, de que em meio a tudo isso, pode ser que Deus esteja planejando algo muito bom na sua vida. Respeite o momento, respeite as fases, respeite esses processos e confie em Cristo. Porque a gente confiando em Jesus e buscando a Ele, Ele vai fazer o mais por nós. E nós precisamos cada vez mais exercer essa confiança em Cristo Jesus. E Ruth, ela traz algumas características também de uma mulher que era uma mulher muito amigável. Muito amiga ali da sogra dela. Ela é muito amiga, uma mulher de amizade, de fidelidade, de dedicação. Quando ela chegou lá nas terras, né, de Belém, foi logo indo lá para a plantação, né, e agindo. E assim os senhores, observando ela ali, e vendo que era uma mulher destemível. Então, era um exemplo nesse sentido também. E de desprendimento. Ela podia ter ficado lá, não, ficar aqui em Moabe. Estou viúva, ficar aqui em Moabe, vou pensar em mim, vou pensar em meu conforto, né? Mas ela se desprendeu. Minha gente, a gente precisa se desprender muito de muitas coisas às vezes. Se não se desprender, você vai ficar no mesmo local na sua vida espiritual. Você não vai evoluir, você não vai crescer. Se desprenda, se permita isso. E Jesus Cristo tire cada vez mais nossos olhos, essas vendas que são colocadas nos nossos olhos de acomodação, de que está tudo bem e ok, porque eu não quero mudança não. O ser humano gosta de mudança? Não gosta não, porque a mudança às vezes dói na gente. A mudança dói porque a mudança mexe com a gente em algumas coisas, mas às vezes é necessário para o nosso bem, é necessário para a gente amadurecer. E se a gente não estiver disposto a isso, a gente sempre vai ficar nas mesmas. Tem uma roda gigante, ela roda, sempre vai estar ali. Eu acredito que a gente não quer isso para nossas vidas, falando principalmente no contexto espiritual. Nós precisamos crescer cada vez mais em graça, no conhecimento de Cristo Jesus. Né? E aplicando aquilo nas nossas vidas. Eu não digo em coisas de se prender a algumas coisas e ritos religiosos, mas realmente um relacionamento com Cristo que é libertador, um relacionamento que está nos firmando em quem Ele é. E nós precisamos entender isso. E isso a gente vai entendendo de acordo com o conhecimento de quem é Jesus. Então, Ruth, ela nos traz esses ensinamentos. Ela era muito responsável, confiável e amiga. Vamos falar também sobre Maria. Tem algumas pessoas, né, que até idolatram Maria como se ela pudesse intervir em algumas causas, como se ela pudesse, né, resolver algumas coisas. Mas nós sabemos que não. Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Deus privilegiou ela para ser mãe de Jesus, né, mas ela não tem nenhum poder
Ela é salva, é uma mulher que nós precisamos respeitar, né? Sim, mas ela não tem nenhum poder de salvar ninguém nem responder orações nossas. É somente Jesus Cristo. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 1, verso 38. Lucas 1, 38. A palavra de Deus diz o seguinte: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor. Aqui está a serva do Senhor. Ao mesmo tempo que Maria, né, deu à luz ali a Jesus, ao mesmo tempo ele é o Senhor dela. Ele é o Salvador. Jesus é o Salvador. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Deus tinha dado uma palavra sobre a vida dela, que ela ia, né, conceber, ser mãe do Messias. E o anjo se ausentou dela. E Maria, né, ela passou por muita perseguição por estar ali grávida do Messias. Eles tiveram que sair de um local para outro e com seu esposo. Eu acho muito bonito também a postura de José. Porque quando a mulher surgiu naquele tempo dessa maneira, né, enfim, era uma perseguição ferrenha. Mas José, através de uma intervenção de Deus também, ele compreende que era a proposta do Senhor e assim ele coopera com Maria e continua com ela. Então Maria, ela traz vários ensinamentos também na Bíblia, que eu não vou me estender devido ao tempo, mas nós sabemos que ela é uma mulher também que nós precisamos considerar e que também traz exemplos no todo, e principalmente para as mulheres. Se falando também no Novo Testamento, nós podemos ver também Priscila. Enquanto vocês liam, por exemplo, lá em Romanos, acredito que vocês já passaram em algum versículo e ouviram falar sobre esse nome, Priscilas. Abram lá, Romanos 16, e a ler 3 e 4. Romanos, capítulo 16, verso 3 e 4. A palavra de Deus diz o seguinte: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, nós sabemos que aqui a carta de Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo e ele sauda tanto Priscila como Áquila. Priscila, a mulher, e Áquila, seu esposo. E Paulo tem prazer em dizer que eles eram cooperadores em Cristo Jesus. Eles ajudavam muito a Paulo. E ele diz: os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E ele agradece pela vida deles dois. E Priscila, ela é identificada também como professora. Ela ensinava, gostava de ensinar a palavra de Deus, era cooperadora, como o próprio versículo diz aqui. Ela cooperava muito com o reino de Deus, na vida de Paulo. E também ela estava na liderança, junto com seu esposo, de uma determinada igreja. E Priscila, ela é um exemplo de trabalho em equipe. Que é algo, minha gente, que está tão difícil que as pessoas hoje não sabem trabalhar em equipe. Às vezes, né, devido às coisas que surgem. Mas é algo que a gente precisa aprender. E quem quer trabalhar em equipe tem que estar disposto a ouvir, a manejar situações, a se colocar no lugar do outro, porque se não estiver, o negócio não anda não. A gente tem que ter essa visão de se trabalhar em equipe. E trabalhar com pessoas é algo que não é fácil, porque cada pessoa é diferente. Cada pessoa carrega situações, carrega traumas, carrega muitas coisas que aquilo reflete nos seus relacionamentos. E para a gente lidar, às vezes, com isso, é difícil. Mas quando a gente olha com um olhar diferente, se coloca no lugar daquela pessoa e vê não somente aquele momento, mas um contexto anterior à vida dela, um completo, a gente aprende a se colocar no lugar de cada um. Então, trabalhar em equipe não é algo fácil, mas que também nos permite ser amadurecido e também ser trabalhado por Deus. E Priscila, ela tinha essa habilidade muito de trabalhar em equipe. É tanto que ela cooperava muito com Paulo, com Áquila, e, enfim, nós vemos outros ensinamentos. E nós vemos aqui, diante do que já foi colocado, né? Débora, Esther, Sara, Ruth, Maria e Priscila. Eu só destaquei algumas das mulheres aqui da Bíblia, mas tem
outras. E isso tudo nos remete justamente ao que a gente leu no início, que a mulher insensata, a mulher insensata, ela destrói a sua casa, mas a sábia, ela edifica. Então, que diante de tudo que a gente já viu aqui, diante de todos os ensinamentos, através de vida de mulheres, nós possamos, até nós homens mesmo, possamos aplicar por essa visão, aplicar a nossas vidas, de saber de que Deus espera de cada um da gente confiança na pessoa de Jesus Cristo, que Ele espera de cada um da gente para que a gente desenvolva esse relacionamento com Jesus Cristo, confiando nas suas promessas, confiando em quem Ele é, naquilo que Ele nos fala através da sua palavra, e que isso seja tudo aplicável às nossas vidas, mediante tudo o que a gente ouviu, e aplicável principalmente na questão da gente edificar a nossa casa. E que minha oração sempre é que as mulheres que não têm os seus esposos, os crentes, que Deus toque nos corações. Então, a palavra de Deus diz que a mulher pode ganhar o seu marido, não através, às vezes, das palavras, mas do procedimento. Eu acredito que também isso é aplicável como filho, como esposa, enfim, um contexto todo, às vezes. Então, que Deus nos abençoe e que tudo isso que a gente leu nesta noite possa se aplicar à nossa vida. E que cada um de vocês que estão em casa, que vão ver, que estarão vendo, no caso, essa mensagem, que Deus também abençoe. Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, mas nós já antecipamos dessa maneira, e que Deus traga cada vez mais ensinamentos às nossas vidas, com tudo. E que Deus nos abençoe. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai amado, pela Tua palavra, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Jesus Cristo, pela Tua paz, que excede todo entendimento, Jesus. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, Jesus Cristo, como jovens, como mulheres, como homens, a, assim, meu Deus, edificar tudo aquilo que o Senhor colocou sobre nossas mãos, as nossas casas, da forma correta. Em nome de Jesus, Pai, nos concede cada vez mais sabedoria do alto, para que nós possamos resolver as situações da forma correta. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Ora em especial, Deus, também, por cada uma das mulheres dessa igreja, pelas mulheres num todo, que Tu possa cada vez mais fortalecer, direcionar, abençoar, que Tu possa levantar cada vez mais conforme a Tua vontade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Levanta cada vez mais cada uma das Tuas servas, no poder do Teu Espírito, para fazer aquilo que Tu chamou, não aquilo que elas querem, mas aquilo que o Senhor chama e direciona conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, cada vez mais isso exale na vida delas, principalmente, como já foi falado aqui, a humildade e o amor, para que assim, através desses procedimentos, outras pessoas possam ver e também pessoas possam vir ao Teu conhecimento. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite, em gratidão, Jesus Cristo, por tudo, pelo que Tu já fez, ó Pai, por nós e por aquilo que o Senhor irá fazer. Obrigado, Jesus. Não somente para fazer um seito singular, é mistério agir com muito ardor. Que a igreja possa se colocar de pé. Estaremos louvando o hino do cantor cristão 417. Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito ardor. Faz das coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Ou talvez algum de nós te ver.
Que a paz de Deus, né, esteja em nosso coração e que nós possamos continuar confiante no Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês também que estarão assistindo, que estão e estarão. E que assim nós possamos continuar orando, mesmo mediante todas as coisas. Deus abençoe.